Fala rapaziada, eu sou o Refs, como é que vocês estão? E hoje, no vídeo de hoje, eu quero trazer, na verdade, uma pegada diferente aqui pro canal, né? Muita gente me pergunta, Rafa, você vai fazer vídeo sobre quadrinho, né? Você mostra sua coleção, mas você não faz vídeo de quadrinho. Cara, eu queria muito ver você comentando sobre quadrinho em geral. E é verdade, né? Eu faço mais conteúdo sobre filmes e séries mesmo aqui, minha opinião. Eu vou tentar voltar com o canal, tá? Eu sei que eu não tô fazendo vídeo mais de The Bad Batch, não tô fazendo de The Mandalorian, então muito boas por sinal. The Bad Batch, inclusive, tá recado pra galera que enfim, acompanhava o canal por conta dessas séries, tá? Eu vou ver o que eu vou fazer, tá? Se eu vou esperar a temporada acabar pra fazer um vídeo, porque realmente me embolei e aí eu não consegui ir gravando assim, então meio que eu me embolei e meio que ficou por isso, tá? Mas eu queria fazer os vídeos, tá? Mas enfim, vou ficar devendo por enquanto, tá? Mas hoje eu queria falar sobre um tema aqui que eu sempre menciono nos meus vídeos, que um dos meus autores favoritos é o Grant Morrison, né? E o Morrison, ele tá em alta novamente na DC, não só na DC como no mundo aí da cultura pop, por alguns motivos, né? E acho que o principal é porque ele é um grande roteirista, né? Mas segundo, por conta dos anúncios aí do James Gunn, né? Envolvendo o DCU, os novos capítulos, né? E aí dois títulos em específico que tem a mão do Morrison, né? Inclusive a DC mostra na divulgação, o James Gunn fala que obviamente o primeiro é o Superman Grandes Astros, né? E junto com isso, a gente também tem a fase do Batman e do Morrison à frente, que também vai estar inspirando aí o filme do Batman The Brave and the Bold, pelo menos pelo que a gente sabe em questão ali de sinopse, né, do que o James Gunn falou, né, que a gente vai ter o Robin Damian Wayne, as imagens mostravam realmente lá aquele desenho do Frank Whiteley, que é o desenhista principal dessa fase também, né, junto com o Morrison escrevendo, então tudo se indica que sim, né. Mas bom, eu queria falar aqui, contando para vocês um pouco da minha experiência, como é que eu comecei a fase do Morrison, né? Que eu falo aqui que, cara, a fase do Batman do Morrison é a minha fase favorita que eu já li, né? Eu não sou um cara que já li uma amplitude muito grande. As fases do Batman que eu já li, digamos que assim, grande parte são fases mais modernas mesmo, tá? Então eu não posso ficar me gabando aqui. Mas a minha favorita até agora é de fato do Morrison, tá? Eu não lembro do Tom King também, pelo menos até a parte que a galera fala que continua muito boa, tá? Mas quem sabe mais pra frente também posso fazer um vídeo sobre o Tom King aqui no canal, tá? Então vamos lá, vamos falar um pouco da minha experiência e uma espécie de guia também, tá? Pra vocês que querem começar a ler essa fase, já que tá tudo em alta, tá? E falando um pouco do que eu acho e as coisas que você deve comprar em ordem, o que você precisa saber e o que você não precisa saber, beleza? Vamos lá, eu separei algumas perguntas aqui, e a primeira acho que é a mais óbvia é uma boa fase para se começar a ler Batman? Galera, eu acho que não, tá? Por quê? Mas a fase, né, tá sendo começada, vai servir de base pro filme? Eu acho que não, tá? Porque a fase, ela acontece no momento da DC que ela, além dela ser pré-952, aconteceram algumas coisas também, mas eu acho que não é nem por isso, assim, eu acho que o principal, galera, é que eu acho que assim, você pode começar lendo essa fase do Batman, tá? Mas eu acho que existe um pressuposto que você ou já leu outras coisas do Batman, ou você é um cara que entende muito, assim, que você acompanha muito conteúdo. Se eu for um cara que só lê e tem muita experiência, principalmente com as coisas que vieram antes ali, né, no pós-crise, eu acho que você vai se dar bem. Mas se você for um cara que não lê, tá começando a querer ler quadrinho agora, cara, eu acho que você vai sofrer. Mas por outro lado, se você tiver, de novo, por isso que eu falo do pressuposto, se você for um cara que vê muito conteúdo de Batman, vê muito vídeo de história, assim, talvez você consiga ficar numa boa, assim, entre aspas, né? O Morrison vai usar bastante personagens ali, então, por exemplo, se você não conhece nenhum dos Robins, dado momento, se você não conhece quem são, por exemplo, a Thalia, quem são essa galera da Liga das Sombras, o Ra's al Ghul, né? E eu acho que a grande questão aqui dessa fase, galera, é que a Panini no Brasil que lançou, acho que lá fora também existe um encadernado, que ele não é um encadernado de novas histórias, é um encadernado chamado Arquivo de Casos Inexplicáveis, que também é uma referência a um item do Batman na vida real, mas o Morrison, ele fez uma seleção de histórias que, digamos que inspiraram aí o Batman de Esquece Paz, né, que é um dos arcos dessa fase, né, se não me engano, é o terceiro arco dessa fase, e o Morrison, essa fase, ele vai usar principalmente muitos elementos que vieram da Era de Prata do personagem. E o que significa Era de Prata? Né? Lá nos anos 70, se não me engano, era uma fase onde o Batman estava sofrendo muito com censura, se não me engano. Então as histórias do Batman, elas não eram muito bem ambientadas, digamos que assim, do que você esperava de histórias do Batman, né? Então era uma coisa que distorcia mais pra ciência, por exemplo, né? Eram histórias mais malucas, né? Lá, por exemplo, a gente já ter o Batman de outro mundo, o Batman conhecendo, por exemplo, o Batmirim, né? Que vai ser um personagem que também vai aparecer aqui. Então, é uma fase muito louca assim do Batman e várias coisas que para um personagem que é muito pé no chão, né, essa fase do Batman ficou conhecida como
coisas que podem ou não podem ter acontecidas assim, né? Então o Morrison ele vai criar o arquivo de casos inexplicáveis, né? No caso do livro, né? Acho que o Batman já tinha, se não me engano, esse arquivo aí de casos inexplicáveis, né? Inclusive vários deles saíram na Era de Prata. Então o Morrison ele vai querer recontar essas histórias, né? Às vezes ele vai fazer referências, a trazer um especial, às vezes ele vai fazer espécies de retcons, às vezes ele vai te recontar essa história, não necessariamente fazendo um retcon, mas talvez trazendo de uma maneira atualizada. Então, por exemplo, o Dr. Hurt lá, que vai ser lá toda a questão de alguns arcos, né, da Luva Negra, ele vai ser um personagem importante, mas ele é um personagem que tem, por exemplo, a origem dele contada lá antigamente, né, num quadrinho do Batman de antigamente. Você vai ter também uma roupa que é um detalhe específico. Então, o que eu recomendo você fazer quando você está lendo essa fase, você também vai se sentir confuso em vários momentos com o Morrison. Ele é um cara que, historicamente, ele é um cara que sempre considera muita cronologia, ele é um baita entendedor de cronologia, tá? O Homem Animal é um quadrinho que fala muito disso, né? Então, eu acho que você sempre pode tentar ver os vídeos dele, você tá lendo as histórias, sempre, às vezes quando você termina a leitura, às vezes ao mesmo tempo você lê ali uma edição, já tenta ver um vídeo explicando, não acho que não tem nenhum problema fazer nisso, cara, não se tenha vergonha, você não tá entendendo, pode ver vídeo explicando, né? Tem muito canal na gringa, se você tiver um bom inglês, que explica o arco completo, assim, então acho que vale muito a pena, assim, você realmente se antenar, tá? Também para você buscar essas referências e você entender, tá? Então acho que vale muito a pena, tá? Então, esse foi a primeira parte, que é o que vem antes, né? O que o Morrison vai levar em consideração. Então, basicamente, o que ele vai fazer aqui, ele vai falar, ó, isso aconteceu, sabe aquilo, nos anos não sei quanto? Então, isso aconteceu, né? Isso faz parte da cronologia do Batman. O Morrison, ele gosta de pensar que essa cronologia do Batman, apesar dos reboots, pós-crise, ela existiu de certa forma, tá? Então é isso, tá? Outra coisa que eu queria falar são os outros trabalhos do Grant Morrison envolvendo o Batman, tá? Por exemplo, o Batman Gótico, que foi, acho que se eu não me engano, um dos primeiros trabalhos aí do Morrison na DC mesmo, ou outro muito maluco, não sei, tá? Mas é um Morrison bem mais novo. E não tem nenhuma referência a Batman Gótico, você pode ler também Batman Gótico para fazer essa coleção de Batman Morrison, assim como Asilo Arkham também. Não tem referências a esse título, você não precisa ler pra falar, não, eu li a fase do Batman do Morrison completa. Eu, por exemplo, não tenho Asilo Arkham ainda, tá? Eu quero tentar achar a edição, sem ser a edição absoluta, porque eu acho que, enfim, não precisa. Mas enfim, então você não precisa ler, tá? Feito isso, galera, acho que essas são as minhas primeiras considerações iniciais, tá? E agora eu quero contar um pouco como que eu li, tá? Como que eu segui. Essa de fato é a ordem para você ler, sim, tá? Mas eu vou também mostrar como eu li, tá? E eu vou também te falar o que eu acho que você pode ter dificuldade para encontrar ou não hoje em dia, tá? Primeira coisa, independente do que você vai fazer, você vai começar a pegando Batman e Filho, tá? Esse aqui é o primeiro encadernado da fase que o Morrison assume, tá? Esse quadrinho, se não me engano, ele vai ter aquela edição especial do Batman 666, né, que você vai ter ali o Damon do futuro, né, mas aqui você vai ter o começo dessa grande fase, você vai ter os principais peões ali vão ser colocados, a Talia já vai estar aqui, a gente vai ter todo o começo da questão lá envolvendo o exército de morcegos humanos, e o mais importante é o Damon, né, o Damon vai começar a brilhar. Você tem aqui uma das minhas cenas que eu lembro que eu mais eu fiquei impressionado quando eu li da primeira vez, que era aquela cena da Batcaverna envolvendo o Damian e o Tim Drake, se não me engano, é aqui também. Eu gosto muito desse quadrinho, eu acho ele excepcional, mostra fazer um excelente trabalho e começar a trama. Depois você vai pra Batman e a Luva Negra, é o segundo encadenado. Aqui tem uma história que eu gosto muito também, é uma pegada bem detetivesca, você vai ter tipo um mistério numa mansão lá. Aqui também a gente vai ter o começo da questão do Luva Negra e também vai ter a questão do Clube dos Heróis, né, que mais pra frente vai vir a Corporação Batman, então fiquem de olho nisso também. E a gente vai depois aí pro Batman Descanse em Paz aí, que é o terceiro encadernado dessa fase, tá? Eu gosto muito dessa história também, ela é confusa, tá? Sim, ela é confusa, porque a partir de agora o Morrison vai começar, vão acontecer certas coisas que o Batman ele vai meio que sumir aqui também, mas também ao mesmo tempo que isso está acontecendo lá a crise final, se não me engano, né? E o Batman vai ter uma questão envolvendo o Darkseid lá, que ele vai ser dado como morto, né? Só que na verdade não é isso exatamente o que aconteceu. Então aí que vai entrar a questão aqui do Batman, o tempo e o Batman, tá? Porque agora você vai entender o que aconteceu com o Batman nesse período, né? O que o Batman está fora de Gotham, né? Supostamente ele está dado como morto, né? Então esses dois arcos, o Descanse em Paz e o que vai acontecer com o Batman lá na crise final, de novo, não era uma coisa que você precisa comprar a crise final, né? Não é isso.
mas você saber o que está acontecendo é muito importante. Então por isso que eu falo, cara, estejam sempre pesquisando, vendo coisas, né, vendo outros vídeos de guia, né, que provavelmente vai te explicar melhor também, tá? Então eu acho importante você ler o Batman, o Tempo e o Batman, que aí você vai ver o que meio que aconteceu, se não me engano até o quadrinho fala sobre o que aconteceu lá com a coisa envolvendo o Darkseid, e você vai ver o Batman já no tempo aí, né, você vai ver toda a questão dele no passado, envolvendo a questão até dos Barbados, eu acho que é isso, que é uma coisa que o Snyder vai recuperar, se não me engano, lá em Metal e 952, então acho que também é importante você ter esse background para saber de onde que surgiu isso, tá? E depois você vai ter Batman, o retorno de Bruce Wayne, tá? E aí, depois desse encadenado, meio que você pode até entrelaçar, mas acho que o certo é você começar depois, que você vai pegar o Batman e Robin, tá? O Batman Retorno de Bruce Wayne, o final a gente vai ter meio que a criação da Corporação Batman, se não me engano. E aqui, o Batman e Robin é onde ela começa mesmo, aqui essa fase, a brilhar muito mais ainda pra mim. Acho que tudo que vem antes é um pouco confuso, de certa forma, tá? Você tem que estar sempre antenado, sempre tá vendo, né? Principalmente ali o Descanso em Paz, o retorno de Bruce Wayne, né? Essas coisas envolvendo, por exemplo, o Leviatã, eu lembro que eu sempre não entendia lá quando eu falava a questão do Ouroboros, então acho que vale muito a pena você ficar de olho, tá? E você vai ter agora Batman e Robin, tá? Que aí a gente vai ter justamente aqui o ponto que muita gente estava falando, né? Que é inclusive da onde é tirada a foto lá que a DC usou para anunciar. Que aqui a gente vai ter o Dick Grayson nascendo, o Batman, tá? E o Damian Wayne sendo Robin, tá? Então é uma das dinâmicas mais legais da história. Inclusive a DC leva muito do que saiu aqui pro tá hoje em dia, né? Mesmo com o 952, a história se mantém parte da cronologia, tá? E aí, esse quadrinho é um quadrinho espetacular, um quadrinho grande, fica bonito essa coleção, o cara vai atrás desse quadrinho, tá? E aí eu vou botar o meu primeiro asterisco aqui, tá? Que é Batman e Robin, o Cavaleiro das Trevas versus o Cavaleiro Branco, tá? Esse quadrinho ele não faz parte aí das coisas que o Morrison estava escrevendo, porque ele também acontece ao mesmo tempo que está acontecendo na Corporação Batman. Então meio que o Dick volta a ser o Batman aqui porque o Batman tá fora, então eles tentam cobrir essa coisa assim, né? E não é um quadrinho que é escrito pelo Morrison, não acho que tem uma qualidade tão grande, tá? Mas acho que se você quer ter ali a fase se completa, você pode pegar esse quadrinho, tá? Outro adendo aqui, que é o Batman lá do Snyder, o Espelho Sombrio, se não me engano, e o Batman que aparece em Espelho Sombrio, se não me engano, é o Dick Grayson também. Esse aí não tem implicância nenhuma, você leu ou não, tá? Mas enfim. E aí, galera, a gente vai por também um dos pontos mais altos aqui dessa fase. Um dos meus quadrinhos preferidos do Batman é o Corporação Batman Volume 2, tá? Todo aquele confronto final, a cena do Damien, tá? Só que, vamos lá, essa parte é um pouco mais complicada, eu vou explicar por quê. Corporação Batman 1 também ele se passa antes, tá? Vai ser também o começo da Corporação Batman em ação, você vai ver o Batman em vários lugares, tem uma história muito legal no Japão envolvendo o Dr. Caveira Morte, sempre esqueci o nome dele, tem uma história com a Mulher Gato, que é muito legal, então você vai ver o Batman aí interagindo com essa galera em vários lugares do mundo, né? E aqui também, o volume 2, ele vai se entrelaçar com o 952. Por que eu tô falando isso? Porque ao mesmo tempo que foi saindo isso, a gente teve os 952 e teve uma outra série que é a Batman e Robin, né? Ela continuou, né? Obviamente com o Bruce Wayne, né? Mas primeiramente a par da cronologia do 952, então um pouco antes, né? E considerando algumas coisas também. Só que depois você vai cair em Requiem, né? E aí em Requiem você vai ter um momento onde o Robin já morreu, tá? O Robin já morreu. E aí eu vou explicar a você, mas calma. Então você pode ler o Corporação Batman volume 2, pode ler tranquilo, tá? Às vezes o que você pode fazer é ler ler o Nascido para Matar, depois ler o 2, né? Você talvez pode ficar perdido, mas são histórias do Batman e do Robin, tá? No Requiem você vai ter uma história, você vai ter ali meio que também vai te contar o momento como o Robin morreu, então talvez pode ser um pouco confuso, mas é mais importante que você leia o Corporação Batman volume 2, tá? Por quê? Porque as coisas do volume 2 é o último volume do Morrison, escrevendo o título, tá? E quando ele para de escrever, a fase acaba, mas digamos que a história continua, porque a gente vai ter justamente aqui o Requiem, tá? E nesse momento, enfim, o Robin tá morto, né? E a gente vai ter o Requiem também meio que acontecendo ao mesmo tempo aqui, tá? E lembre-se que aqui o Morrison já não está mais escrevendo, mas como eu falei a minha experiência, como eu acho que essa fase ela conta uma história toda no fim, tá? Então eu acho importante. Depois você vai ter um encadenado que é um encadenado chamado Duas Caras, eu acho uma história muito boa. A gente não vai ter o Robin aqui, é uma história mais do Batman e do Duas Caras mesmo, é o Batman ainda lidando com as consequências da morte do Damien, tá? Mas eu acho uma história muito boa do Duas Caras aqui, tem uma cena muito boa, que eu até postei uma vez assim,
que é o duas caras entrando no banco e aí entrelaçando com duas linhas do tempo. Parece o Tom King que estava escrevendo, mas na verdade era só o Peter J. Tomás, tá? E aí você vai ter a busca por Robin, que é o último momento, digamos, dessa grande história, assim, que é aquele momento muito famoso pro Batman usar a armadura, Hellbat, né? Que eu acho que é espetacular, assim, esse último encadenado. São encadenados mais grandes, os 52, tá? Ele tem quase 400 páginas, se não me engano, o primeiro e o último, tá? Mas aqui a gente vai ter toda a conclusão dessa história toda aqui. E eu gosto muito desse momento, tá? Do Batman indo atrás do Damien sozinho, totalmente suicida indo atrás lá do Darkseid, né? Então eu acho um espetáculo, tá? Porque você vai ter toda uma questão do corpo ser roubado, enfim. Eu acho muito bom, tá? Eu acho muito bom mesmo, tá? Então, seguindo essa ordem que eu te falei, tá? Eu vou até repetir. Então vamos lá. Batman Filho, Batman Luva Negra, Batman Esqueça em Paz, Batman O Tempo e Batman, Batman Retorno de Bruce Wayne, Batman e Robin, o Cavaleiro das Trevas versus Cavaleiro Branco, asterisco, Corporação Batman 1 e 2, tá? Você pode ler nessa ordem que eu falei, é só quando você entra no Nascido da Matada, você fala, ué, mas o Damien tá vivo? Não, que na verdade a história se passa um pouquinho antes e ao mesmo momento, tá? Então, chegamos aos 52 com Corporação Batman volume 2 e aqui a gente chega nos anos 52 com Batman e Robin, lembrando que já não é o Morrison mais escrevendo, tá? Nascido para Matar, Hacking, Duas Caras e A Busca por Robin, tá? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Essa foi aí. Como você pode ler, como que eu li o Batman do Morrison, né? Vocês estão empolgados, cara. Esse tipo de coisa, histórias de hype do Batman, elas sempre vão acontecer, tá? Vocês lembram quando o Batman Ego se tornou o xodó das pessoas? Então, foi porque o Matt Reeves falou, né? Então, eu não duvido que daqui a pouco o Morrison vai... O Morrison não. O James Gunn vai falar sobre uma outra história, o Matt Reeves vão surgir mais detalhes sobre The Batman 2, então a gente vai ter mais histórias também ficando no hype, né? Então eu acho isso muito legal, muito divertido, beleza? Comentem aí se vocês gostam do Grant Morrison, se vocês leram nessa fase, tá? Vou tentar gravar algumas imagens da minha coleção, mas eu tenho uma foto, acho que no vídeo da coleção eu mostrei pra vocês também, né? Então é isso, espero que vocês gostem, eu vou ficando por aqui, tchau, tchau, eu sou o Refs e até a próxima.